Glórias a Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Está alegre com Jesus? Diga graças a Deus. Impossível dizer que você não sentiu Deus ainda nesse lugar, né? Deus está aqui. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Cláudio, é o nosso pastor. Nós estamos felizes e alegres com o Senhor. Estávamos devendo essa visita já, não é, pastor? Em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 9. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Estabelecendo o reino de Deus em nossas vidas para transformar essa geração. Que bênção, né? Glória a Jesus. Você encontrou Marcos? Marcos, capítulo 9, capítulo 9, a partir do verso de número 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Marcos Paulo, não é isso? Servo do Senhor. É outra visita que eu estou devendo, disse isso já hoje ao pastor Bastos. Que dia apareço por lá. Marcos capítulo 9, a partir do verso 2, diz assim. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. Glórias a Deus. Amém? Você pode tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nós louvamos ao Deus que nós servimos, porque apesar da glória que tem, da graça, da majestade, do poder que tem, o Senhor, Ele sempre desejou compartilhar com o homem da sua glória. O Senhor sempre desejou compartilhar conosco, com a humanidade, um pouco do seu poder, um pouco das suas virtudes. Jesus, Deus, nunca se mostrou um Deus egoísta. Deus sempre quis compartilhar conosco, né? Desde a criação, Ele cria o jardim do Éden, Ele cria Adão, Ele cria Eva, Ele cria todas as coisas em perfeita sintonia, e Ele desce na viração do dia, numa figura de linguagem assim, para conversar com o homem. Deus sempre quis e desejou estabelecer ou envolver o homem dentro do seu reino. Foi esse sempre o propósito de Deus. Deus sempre quis que nós fôssemos participantes da sua glória. Deus não é aquele Deus que diz assim: olha, eu tenho algo que eu não quero revelar para vocês, eu tenho algo que é só meu. Pelo contrário, Deus, Ele pensa e age de uma maneira que a humanidade entenda que o que Deus tem e o que Deus pode fazer, Ele quer compartilhar com o homem, Ele quer envolver o homem, Ele quer que o homem esteja envolvido com Ele, sendo co-participante dos mistérios e da glória de Deus. Às vezes nós colocamos tantas barreiras para podermos entender Deus, e Deus é tão simples e se faz tão simples para ser entendido. Às vezes achamos que para entender Deus
Deus nós temos que caminhar muito, ou que temos que jejuar muito, que consagrarmos muito, que buscarmos muito, que orarmos no monte, que orarmos na madrugada, e quando das vezes para encontrar o Senhor, às vezes não precisa nada disso, e isso é importante também na vida espiritual. Mas se você tiver um coração aquebrantado, um espírito contrito, uma alma generosa para receptiva à vontade do Senhor, você vai começar a sentir Deus de forma extraordinária. E olha que Deus, ele se manifesta às vezes nos locais mais inusitados que nós possamos imaginar. Por exemplo, nós temos aquela concepção, né? Hoje nós vamos ao culto, e lá no culto Deus vai bradar, e lá no culto Deus vai manifestar a sua glória, e isso é verdade e acontece. Mas a ideia que Deus quer que nós tenhamos é esta: olha, hoje eu levantei e Deus vai se manifestar na minha vida de forma poderosa. Olha, hoje eu abri os meus olhos e o Espírito de Deus vai se mover sobre mim de maneira tremenda. Olha, hoje eu vou lá no banco e Deus vai se mover de maneira tremenda lá no banco. Olha, eu vou para a escola e Deus vai se mover de maneira tremenda lá na minha escola. Olha, eu vou sentar na minha mesa para tomar café e Deus vai se mover de forma tremenda lá na mesa quando eu sentar, porque Deus quer se manifestar aonde você estiver para a glória e adoração do nome dele. E aí nós encontramos Jesus. Jesus reúne alguns homens para poderem ser companheiro dele no seu ministério. Ele forma ali um colégio apostólico, ele forma ali alguns discípulos, 12, e começa a andar com esses homens. E Jesus começa a tentar mostrar o reino de Deus para esses 12 homens. Mas os homens são difíceis de entender, porque eles estão achando que o reino de Deus ele é coisas aqui dessa terra, é algo daqui de baixo, e eles, na medida que caminham com o Senhor, eles vão ficando mais confusos, porque eles querem misturar o que eles imaginam com o que Deus pode fazer, o que eles acham com o que Jesus pode fazer. E aí no meio da caminhada eles começam: olha, eu sou maior do que você, olha, eu sou melhor. Alguns dizem assim: olha, eu sou o irmão dele, tá? Ele nasceu lá em casa. E eles começam a vir com essa ideia na sua mente durante toda a sua trajetória espiritual com o Senhor. E aí Jesus resolve fazer algo diferente. Jesus sempre tem algo diferente para revelar para aqueles que querem lhe conhecer e para aqueles que querem conhecer um pouco mais dele. Você já conhece bastante de Jesus? Deixa eu te dizer algo: o Senhor ainda tem mais para revelar para você. O Senhor ainda tem muito mais, além do que você imagina, para revelar no teu ministério, para revelar na tua vida, para revelar na tua família. Aí o Senhor separa 3 e diz assim: então eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar algo sobrenatural para vocês, eu vou trazer uma revelação dos céus que homem nenhum até hoje viu. E ele chama ali Pedro, chama Tiago e chama João, e leva eles a sós, e sobe com eles ao monte, porque muitas das vezes, para nós termos uma revelação de Deus, para nós termos um algo maior de Deus, é preciso primeiro nos encontrarmos a sós com o Senhor. Você já se encontrou a sós com Jesus? Você já encontrou-se a sós com o Senhor? A sua experiência com o Senhor, qual é? Qual foi o momento que você encontrou você e Jesus? Você e o Senhor. Pastor, eu gosto de ir lá na igreja porque é um ministério de louvor abençoado, e lá eu começo a me encontrar com o Senhor. Quando eu ministro para o meu irmão, isso é bom. Mas há um momento em que, sem o louvor do ministério, sem o culto, sem a presença dos irmãos, você tem um momento que você vai encontrar-se, você e Jesus. E nesse momento Deus tem algo para te revelar que você ainda não viu, que você nunca ouviu, que os teus olhos nunca imaginaram de ver, mas que está reservado com o Senhor para revelar-se quando você entrar nessa intimidade, você e Ele, para que o nome dEle seja exaltado sobre a sua vida. E o Senhor sobe ao monte. E quando Ele sobe ao monte, a Bíblia diz que há algo chamado de transfiguração. Há uma glória manifesta de Deus naquele momento na vida de Jesus. Há uma glória de Deus manifesta na vida do Senhor de tal maneira que os discípulos eles começam a perder o sentido da real necessidade do que eles estão vendo e do que eles estão experimentando. E aí eu começo a entender algumas coisas quando eu começo a entrar nesse reino de Deus, o que é que acontece na minha vida.
Porque a nossa maior briga, sabe qual que é? É que nós queremos enquadrar Deus naquilo que nós achamos que Deus pode fazer ou que Deus é. E Deus está dizendo, olha, eu não vou me manifestar enquanto você estiver com essa caixinha pronta, para que eu entre dentro dela e você só me adore naquilo que você sabe que eu posso fazer. Eu vou me manifestar quando você disser, Senhor, eu estou liberado a receber a plenitude daquilo que tu tens para manifestar na minha vida, da forma e da maneira que o Senhor quiser, para que o Senhor seja exaltado sobre mim. Aí o Senhor começa a chamar os discípulos para uma outra realidade. Até então eles tinham visto coisas aqui de baixo: curas, milagres, poder, demônios sendo expulsos, coisas triviais que nós estamos acostumados a vermos no dia a dia. Não é preciso ser nenhum expert, nem nenhum bispo para poder expulsar um demônio, não. Você é crente em Cristo Jesus, pelo poder do nome do Senhor você expulsa. Para curar uma enfermidade não é preciso ter feito medicina, não. Pela autoridade e a fé no nome de Jesus, qualquer criança pode colocar as mãos e fazer esse milagre, porque já está declarado essa bênção, essa palavra na palavra do Senhor. Mas Deus, Ele tem algo, e Ele quer revelar para nós. Ele tem algo que foge ao nosso entendimento. Ele tem algo que foge à nossa intelectualidade. Ele tem algo que foge à nossa teologia racional. Ele tem algo que foge ao nosso costume, aos nossos padrões que nos acostumamos a servir e a vê-lo apenas de uma forma. E Ele leva os discípulos para ter essa experiência com Ele. Ele chega ali a uma transfiguração, a uma glória manifesta de Deus. Há uma glória tão tremenda que os discípulos eles começam a perder o sentido. Eles começam a misturar o que eles pensam com o que eles veem. O que eles acham com o que eles estão vendo diante deles. Quer ver isso? A glória se manifesta naquele lugar. O Senhor fica com uma veste resplandecente, qual nenhuma outra veste já alguém havia visto de tal maneira na face da terra. Aí Pedro, ele toma a palavra. A glória manifesta, eles são impactados por aquilo ali. Pedro diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. E até aí ele não erra, não. É muito bom estar ali. Quem não gostaria de estar ali? Quem não gostaria de experimentar aquela glória, pastor Bragando, que o Senhor manifesta naquele momento? Qualquer um de nós gostaríamos de estar ali. Mas aí vem o entendimento errado de Pedro. Pedro diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas. Olha, Pedro já queria morar naquele lugar. Pedro já não queria sair mais daquele lugar. Pedro já não queria mais nem descer o monte. E o propósito do Senhor era diferente. Pedro, o que tu vais ver, o que tu vais experimentar, tu vais usar para abençoar outras vidas, para que o meu nome também seja exaltado naquelas vidas. Às vezes o nosso erro é que nós vemos e queremos receber do Senhor. Mas o Senhor diz assim, para que você quer receber? Para que você quer ter? Para que você quer que eu manifeste um grande poder na sua vida? Para que lá dentro da congregação as pessoas olhem para você e digam, olha, você é um espetáculo quando prega, você é um espetáculo quando você canta. Não, querido, Deus quer manifestar na tua vida a glória dele, para que o pecador veja na tua vida a graça do Senhor e diga, eu quero esse Deus que você está servindo, eu quero esse Deus que manifestou essa glória na sua vida. Glória de Deus não é para nós guardarmos para nós. Reino de Deus não é para nós guardarmos e dizermos assim, olha, eu tive um contato com o Senhor. Olha, Deus me revelou algo. Já viu esses pregadores? Olha, Deus me revelou um negócio, mas é mistério, não revelo não. Para mim não está dizendo nada. Glória de Deus manifesta, queridos, é para ser compartilhada. Glória de Deus manifesta é para ser dividida. Glória de Deus manifesta é para que Deus multiplique os pães e dê para você. E você não sai por aí dizendo, olha, eu sou um padeiro, Jesus fez um milagre na minha vida. Não, é para você dizer para alguém, olha, pode se aproximar porque é alimento do céu comigo. Ó. Pode se aproximar porque o Senhor já multiplicou o pão sobre mim e eu tenho para compartilhar com você. E às vezes nós queremos enquadrar Deus em algumas coisas. E nos esquecemos de que Deus, ele sempre nos surpreende. Os discípulos, quando foram estar com Jesus naquela multiplicação dos pães,
O que é que os discípulos não tinham? Pão, alimento, provisão. Quem tinha pão? Um jovem que não era discípulo. Um jovem que não havia sido comissionado diretamente para o Senhor, mas que estava acompanhando, estava observando, estava junto com a multidão seguindo a Jesus. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: vós têm pão? Não, Senhor. O que tem aqui não dá para alimentar não, só tem 200 denários, não dá para comprar para essa multidão. Aí um jovem vem e dizia: alguém tem? André diz assim: olha, tem um jovem aí que tem 2 pães e 5 peixinhos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus, ele conta com filhos disponíveis. Deus não tem esse negócio assim: olha, eu vou usar fulano ali porque fulano é o pastor da igreja. Não. Deus diz assim: eu vou usar um coração quebrantado e contrito. Ó. Eu vou usar um verdadeiro adorador nesta noite. Eu vou usar a quem me der lugar. E quem der lugar é quem Deus vai usar. Quem der espaço é quem o Espírito vai habitar e mover e fazer algo tremendo para que o nome dele seja glorificado. Aí Pedro disse: façamos uma cabana, Senhor. É bom estar aqui, mas façamos uma cabana. E sabe, aí eu começo a entender que muitas das vezes nós temos Deus limitado. Deus se limita na nossa vida justamente por isso. Justamente por essa ação. Porque nós recebemos o Senhor e não compartilhamos o reino. Nós recebemos o Senhor e ficamos orando por algo que está incumbido em nossas mãos. Já viu isso? Nós oramos por Deus dizendo assim: Senhor, estabelece o teu reino, estabelece o teu reino, e nós não temos mais que estabelecer o reino, nós temos agora que expandir o reino, porque ele já está estabelecido dentro de nós, o Espírito já está em nós, a graça já está em nós, o poder já está sobre nós. Nós temos agora que expandir isso, falando, anunciando, pregando, evangelizando, levando essa palavra avante, para que o nome do Senhor seja conhecido daqueles que ainda estão em trevas. Pedro diz assim: Senhor, façamos 3 cabanas e vamos ficar aqui. Uma para ti. Coisa interessante, né? Pedro cheio de cuidado com Jesus, né? Façamos uma cabana para o Senhor. Qual era a intenção de Pedro? Jesus vai entrar nessa cabaninha, vai ficar protegido e vamos ficar aqui em cima. Tá tão gostoso, tá tão bom, nunca sentimos algo tão gostoso. Nunca sentimos algo tão maravilhoso, então vamos ficar aqui. Jesus guardadinho na cabana dele, Elias guardadinho na cabana dele, né? Elias na outra cabana, ou Elias e Moisés juntos numa cabana só, e nós vamos morar nós 3 na outra cabana. Já está estabelecido aqui o reino de Deus. Que visão errada, né? Que visão errada. Que visão errada. Sabe a que isso se compara? Vamos construir um templo, vamos adornar o templo, vamos comprar o melhor som, vamos chamar os melhores tocadores, vamos adornar a casa do Senhor, e tá bom, vamos nos reunir e vamos glorificar, e vamos adorar o Senhor, e as almas que estão lá fora que se percam, e as almas que estão nos vícios que fiquem para lá, e os que ainda não vieram que vão ficando para trás, enquanto Jesus está dizendo: não é esse o meu propósito para convosco, ó. Eu vou vos encher da minha graça, eu vou vos encher do meu Espírito, eu vou vos habilitar a cada dia, mas para que vocês contagiem a outros, e outros contagia outros, e assim sucessivamente, e eu posso estabelecer o meu reino, por onde vocês passarem, aonde vocês chegarem, a minha glória vai estar com vocês, a minha graça vai estar com vocês, e o diabo vai ter que perder o terreno, porque o meu reino vai ser estabelecido, e eu vou sendo glorificado a cada dia na vida de vocês. Eu não quero que me construam cabanas, me dê espaço para me usar vocês de forma poderosa e tremenda, e o meu nome venha ser exaltado sobre a vida de cada um de vocês. Nós queremos reter Deus, nós queremos reter o Senhor, e Deus está querendo dizer: olha, eu quero que vocês entendam quão grandes coisas eu tenho para fazer através de vocês. E aí segue-se
o texto, Jesus começa a dar uma grande lição, porque os discípulos ainda não entendiam quem era, ou o que era, o reino de Deus. O reino de Deus não é nada disso que nós imaginamos aqui embaixo. Nem comida, nem bebida, nem nada material, nada palpável, nem nada que nós possamos deter para nós ou segurar para nós. Os discípulos têm essa experiência e eles descem. E quando eles descem, eles recebem a incumbência do Senhor de não sair propagando o que viram, de não sair dizendo de forma aleatória o que tinham visto. E quando eles descem, eles encontram uma situação lá embaixo. Um pai havia levado um filho, não é isso? Para que os discípulos pudessem assim expulsar o demônio que havia naqueles discípulos. E os demônios não conseguiam, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Eles não usam a fé, eles ainda não conhecem o poder de Deus, eles não expulsam aquele demônio. E prosseguem ali, Jesus, você conhece a história, o Senhor, a Bíblia diz que o demônio tomava aquela criança, jogava a hora ele no fogo, ele espumava, ele rolava no chão, né? Assim, jogava ele no fogo, jogava ele na água, e eles não conseguem expulsar. Jesus expulsa aquele demônio, mostra para eles a manifestação do poder de Deus. Chega mais na frente, Jesus é rejeitado na aldeia dos samaritanos, e aí os discípulos se mostram zelosos pelo reino de Deus, mas sem entendimento. Eles viram para o Senhor, os samaritanos rejeitam o Senhor. Eles viram para o Senhor e dizem assim: Senhor, queres que nós façamos igual Elias? Que peçamos fogo do céu e consuma os samaritanos? Ao Senhor repreende eles e diz assim: vós não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem veio salvar os homens e não destruir. Mas a lição que fica nisso aqui é a seguinte: parte deles estavam com Jesus sempre, mas não tinham entendido qual era o propósito de Jesus. Olha que controvérsia, eles não conseguiram livrar um jovem do fogo que o demônio jogava, mas queriam agora clamar fogo do céu para destruir os seus semelhantes. Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Você sabe disso, que essa igreja tem Bíblia, tem palavra, tem um pastor que conhece Bíblia. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Eles tinham uma rincha religiosa há muitos anos. Eles discutiam quem era o Deus verdadeiro que eles adoravam. Eles discutiam qual era a forma de adoração, se era o hino da harpa cristã ou se era a equipe de louvor. Eles discutiam se tinham que pregar de terno ou se pregar sem terno, se podiam andar de bermuda ou se não podiam andar de bermuda. Eles estavam nessas questões que não significavam nada diante do Senhor, porque Deus procura o verdadeiro adorador, mas que adore em espírito e em verdade, e não que adore com aparência, não que sirva a Ele com aparência. Mas eles estavam ainda nesse nível, procurando ainda essas discussões teológicas, né? Essas discussões de quem estavam certo, ou quem estava errado. E Jesus estava dizendo: olha, o meu reino é diferente. O meu reino é a demonstração de poder. O meu reino, sabe como é que você entende? É quando almas começam a ser salvas. É quando almas começam a ser transformadas. É quando o ébrio ele começa a largar a bebida e começa a caminhar para a minha casa. É quando o viciado ele começa a deixar as drogas e começa a caminhar me adorando e me servindo. É quando a família destruída ela é restaurada na minha presença. É quando o caído ele começa a ser erguido pelo meu poder. Isto é o meu reino sendo estabelecido. Isto é a minha glória sendo manifesta. Isto é o meu nome sendo glorificado. Aí Jesus começa a mostrar que o reino dele é uma coisa muito mais além. Aí os discípulos estão confusos porque eles querem que um reino demonstre poder para eles. E reino de Deus não é para demonstrar poder para nós. Reino de Deus é para demonstrar poder para aqueles que não conhecem o Senhor. Que glória tem Jesus ficar manifestando poder na minha vida? Já manifesta direto. Que glória tem
eu marchar muito dentro da igreja, mas não dar um passo lá fora para ir atrás de uma alma. Que glória tem para o Senhor eu adorá-lo muito aqui, com o meu cântico, com a minha adoração, mas não glorificá-lo, transmitindo a mensagem de salvação para aqueles que nós encontramos no dia a dia. E Deus não é um Deus exclusivo. Deus é Senhor de todos. Deus é Senhor de todos. Eu dizia hoje de manhã, você sabe por que você não subiu para o céu ainda? Porque Jesus olhou e disse assim, olha, a forma que eu tenho aqui você não se encaixa ainda. A forma que eu tenho aqui você não passa ainda, Martins. Se estivesse já perto, certinho para passar, eu já tinha te trazido. Ó. Agora, enquanto você está aí, sabe por que eu vou manifestar o poder na sua vida? Porque há outros próximos de você que precisam também ouvir este poder que já está sobre você. E os discípulos, eles entram nessa guerra. Eu não consigo expulsar um demônio, mas eu quero ter fé para fazer cair fogo do céu e manifestar na vida daqueles que eu acho que estão tão errados que não servem a Deus como eu sirvo. E o reino de Deus, ele quebra essas barreiras. Glória de Deus quebra essas barreiras. Quem vive no reino, quem está no reino, quem o reino está nele, ele consegue adorar com qualquer irmão de qualquer denominação. Eu sou pentecostal, falo em línguas estranhas, fui batizado com fogo, mas sabe meu irmão Batista, que ainda não alcançou essa graça? Eu sou capaz de estar do lado dele no mesmo templo, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Porque quando eu vou adorar, eu não vou colocar as minhas pretensões. Eu vou colocar a glória do Senhor em evidência. Aquilo que Deus é e o que merece receber através do meu louvor. Diferenças não podem andarem juntos com o reino do Senhor. Enquanto houver diferença em nossa vida, enquanto houver obstáculo em nossa vida, nós não conseguimos viver o reino de Deus na terra. Enquanto houver essas diferenças, nós não conseguimos viver. Nós temos uma falsa sensação de que vivemos. Quando eu olho para o irmão e pergunto logo para ele, você é pentecostal? Você fala em línguas, você pula, você marcha, você roda, você é do mistério? Eu já estou mostrando que eu não tenho o reino de Deus na minha vida. Porque a pergunta é, você está em Cristo, irmão? Estou. Se tu está em Cristo, não importa como você é. Se você adora desta ou daquela forma. Se está em Cristo, eu estou em Cristo. E somos adoradores do Senhor para a glória do nome do Senhor. O que tem nos impedido de vermos o reino do Senhor? Essas divisões. Essas manifestações que nós pensamos ser o reino de Deus em nossa vida. Pensamos ser o reino. Os homens desceram de um lugar tremendo, tinham visto o Senhor. Não queriam compartilhar o que havia acabado de receber. Às vezes Deus ele não nos dá porque nós não compartilhamos. E eu entendi que o segredo de recebermos de Deus é não retermos o que Deus nos dá. Esse é o segredo. Este é o segredo. Não retermos o que Deus nos dá. Tem hora que Deus nos dá uma inspiração, uma revelação na palavra. Aí o que é que nós fazemos? O que é que o natural humano faz? Anota tudo direitinho e diz assim, esta não é para qualquer culto não. Esta aqui é para um culto que, sabe, que tiver uma retaguarda assim, cheio de homens, e aí esta eu vou ministrar lá. E Deus está dizendo, não, eu te dei para tu compartilhar. Eu te dei para na primeira oportunidade que você tiver, dividir. Eu te dei para no primeiro lugar que você chegar, falar daquilo que eu fizer. Quando ele quis manifestar a glória, ele não subiu no pináculo do templo não. Ele chamou 3 à parte e disse, olha, vou revelar para vocês algo que os homens ainda não viram. Queridos, quer entender o reino do Senhor? Quando receber de Deus, compartilha. Quando receber, divide com teu irmão. Quando receber, ministra com teu irmão. Ministra com a tua família. Ministra no teu trabalho. Ministra na tua escola. Compartilha aquilo que Deus te dá. Porque quem te deu tem muito mais para manifestar sobre a tua vida. O erro é que às vezes queremos reter.
Às vezes queremos ficar só no lugar, não é verdade? Já está bom aqui, não está, pastor Cláudio? Tá bom, olha o igrejão. Tá bom. Tu vai orar mais, pedir mais o que para Deus? Tá bom. Ar-condicionado, tá não, Braga? Tá bom demais aqui. Faz isso não, filho. Rabandecaplação de raça, faz isso não. Fala, Senhor, não dá. A quantidade de alma que eu conheço sem salvação não vai caber aqui, Senhor. Não vai caber na loja lá de baixo. Não vai caber no campo da Portuguesa. Deus, eu quero espaço para almas serem salvas. Eu quero espaço porque eu quero ver almas. E Deus vai dar. Porque quando o teu coração está voltado para o reino, Deus não retém a mão. Deus abre e diz, é para o meu reino, então toma. Porque eu tenho para dar em abundância. Pense em fazer cabana para abrigar Jesus, não. Pense em construir tenda para abrigar Jesus, não. Diz assim, Senhor, a minha tenda vai ser o céu. Onde houver o céu, estou abrigado, porque o céu é o do Senhor. Tenha essa visão ampla. Sabe, não se perca nessa última trajetória da igreja com discussões ou com aquilo que não faz parte do reino. Com aquilo que não se retém, sabe, do reino, com aquilo que não glorifica a Deus, com aquilo que é banal, é trivial. Não queira reter o que Deus está colocando sobre a tua vida, não. Eu acredito que Deus, Ele vai, neste ano, não é só por este ano, não, mas é que está se aproximando. Deus vai avivar as vidas que quiserem. Deus vai avivar, não vai movimentar. Ele vai avivar, o Espírito Santo, vai pulsar de maneira tremenda dentro de cada um de nós, querendo dizer, olha, eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero manifestar a minha glória e quero te usar, e quero envolver você na minha glória. Agora nós não podemos reter aquilo que temos recebido do Senhor, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, e eu vou falar, não é uma falta de ética, não. Eu não posso fazer isso porque a convenção disse isso. Eu não posso isso porque a convenção. E eu comecei a parar para pensar. E falei, quer dizer então que os homens se reúnem, criam uma lei, um estatuto, e os outros homens têm que seguir aquilo cegamente, independente da vontade de Deus. Cadê o estatuto de Deus na sua vida, filho? Mostra aí o estatuto de Deus na sua vida. Mostra o estatuto de Deus na sua vida. Você tem? Você tem? É essa aqui, ó. É por isso aqui que Deus vai nos julgar. É por isso aqui que Deus vai nos fazer caminhar. É por isso aqui que Deus vai nos abençoar. Mas o diabo, ele quer inverter a situação. Ele quer que a gente coloque os olhos na terra e diga assim, não, mas olha, sabe, se pastor, se não tiver de gravata, eu acho que não fica legal pregar, querido. Sem gravata, não é tão ruim de pregar. Ruim de pregar é sem o Espírito Santo, ó. É sem unção, é sem graça, é sem revelação, é sem a direção de Deus na nossa vida. Não nos prendamos a isso. Não nos prendamos a isso. E sabe o que é que isso tem tornado? Tem tornado pessoas vazias do Espírito e cheias da aparência de Deus. Cheias da aparência de Deus. Eu dizia outro dia que algumas coisas que foram estabelecidas como regras assim, não é, a ordenância é do Senhor. Mas a forma com que como entramos nela mudou o sentido. E vou lhes dizer o quê? Sabe o quê? Que é um grande perigo? A Santa Ceia do Senhor. Tem pessoas que começam a colocar a Santa Ceia como um termômetro, já viu? E o irmão fulano não tomou a Santa Ceia. Está em pecado. O irmão fulano hoje ele não participou. Está em pecado. Aí o outro, por sua vez, diz assim, eu vou tomar a Santa Ceia, porque se eu não tomar, vão pensar que eu estou em pecado.
Não, eu tenho que tomar ela, porque de qualquer forma eu tenho que tomar. E isso em alguns lugares foram se tornando uma rotina, foram se tornando um círculo vicioso, de que muitas das vezes, e biblicamente, o diabo entrou em Judas, foi numa santa ceia. Você lembra disso? Foi numa santa ceia. Então muitas das vezes a pessoa prefere manter a aparência do que dizer assim, olha, sabe de uma coisa? Eu não estou merecendo ser si mesmo, mas não quer dizer que eu não estou em comunhão com o Senhor. Foi uma razão, mas eu estou dentro do Senhor. Eu estou em Cristo. Cristo está em mim e eu vou continuar marchando. Não fazer a coisa automaticamente, mas fazer pela direção do Espírito Santo de Deus, porque Deus não é um Deus automático. Deus não é um Deus que nós apertamos o botão e Ele vai se manifestar da mesma forma, não. Deus é um Deus que tem novidade de vida para a nossa vida a cada dia que nos envolvemos na vida do Espírito Santo. Então peça ao Senhor, Senhor, eu quero novidade de vida em mim, eu não quero uma rotina, eu não quero, Senhor amado, uma mesmice, eu quero que o Senhor a cada dia me apresente algo novo, me traga algo novo, uma revelação nova, algo que realmente construa na minha vida uma identidade sua, um caráter seu na minha alma, para que eu possa ser reconhecido como um verdadeiro filho de Deus, para que o teu nome seja glorificado. Rotina, irmãos, não agrada ao Senhor. Rotina não agrada a Deus. Deus não é um Deus de rotina. E às vezes nos destruímos na rotina. Nos destruímos na rotina. Às vezes nos destruímos, sabe no que? Quando nós dizemos assim, hoje vamos fazer o culto desta forma, né? Aí saímos todo programado, né? Vamos cantar este e aquele. Isso faz parte da organização. É normal. Mas o culto é aquele que você chega aqui, o pastor chega e diz assim, Senhor, como é que o Senhor quer ser cultuado nesta noite? É aquele que você entra pelas portas e você vai para a igreja sem saber o que vai acontecer. E isso é a melhor coisa. É você vir sem saber o que vai acontecer. Você vem e pensa assim, olha, hoje o pregador vai pregar, não vai sair nada, eu conheço aquele irmão. Aí você vem e diz assim, não vai ser uma criança. E a criança, Deus manifesta a glória dele. Aí você vem para adorar de uma forma, mas você rasga o seu coração e Deus se manifesta de outra. É isso que Deus quer de nós. Uma liberação para que a manifestação do Espírito venha numa plenitude sobre a nossa vida e sejamos impactados pelo Espírito Santo a cada dia. Agora, será que queremos romper com isso? Queremos romper com essa religiosidade que foi colocada dentro da gente, dentro de nós? Jesus chamou os discípulos ali para verem algo que eles nunca tinham visto. Eles ouvem, eles veem, Pedro detecta que é bom estar ali, mas Pedro não entende qual é o propósito daquilo ali. Pedro, ele quer segurar, e Jesus diz, não, isso aqui não é para segurar não, Pedro, isso aqui é para dividir. Pedro quer guardar para ele como segredo. Pedro diz, não Pedro, isso aqui não é para você não. Há milhares e milhares de pessoas que vão ser alcançadas por esta glória. Há milhares e milhares de pessoas que vão ser impactadas por esse mesmo Espírito, por esta mesma voz que você ouviu. Há outras e outras pessoas que eu também tenho que me manifestar para que eles sejam alcançados como foram vocês. Quantas pessoas estão nos esperando, irmãos? Nos esperando. Todo mundo sabe do que está acontecendo no Bugiúgue, não é verdade? Quando Jesus salva uma alma é difícil ser anunciado, mas quando acontece as desgraças, as coisas ruins se espalham logo, né? E eu tenho visto algumas pessoas apavoradas. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi aquilo. Eu passei ali, tinha um armado. Eu passei ali, tinha um assim. Eu passei, e está todo mundo falando. E eu não vi ninguém lá dizendo assim, olha, Jesus te ama. Quem sabe aquele traficante foi plantado lá no teu portão? Não foi o diabo que plantou ele. Foi Jesus dizendo, olha, eu vou deixar ele ser conduzido até onde tem a minha glória.
até onde passa um servo meu que é salvo, que me conhece, que sabe do meu poder, que sabe de que eu posso manifestar o poder de libertar. Mas ao contrário desse entendimento, a gente passa, né, de lado a cada dia dizendo, olha, o sangue de Jesus tem poder, né? Agarrando na mão das crianças e dizendo, vamos, senão vai sair um tiro e a gente vai morrer. Aí Deus está querendo dizer, não, passa devagar, deixa ele olhar para você, e quando ele olhar, te der boa tarde, você arranca o folheto, vai lá e diz, olha jovem, Jesus te ama. Sabe por que Deus te colocou aqui? Para me encontrar com você e dizer que ainda há esperança para a tua vida, e dizer que ainda é um Deus que pode te libertar, e dizer que ainda é um Deus que pode te salvar. Pastor, a arma dele é grandona, maior é o grandão, é o Deus que está sobre você, maior é a unção que está sobre você, maior é o poder que está sobre você. Isso é entendermos o reino de Deus, isso é entendermos o que Deus quer fazer conosco. Mas nós ficamos igual Pedro, não, Senhor, é melhor ficar aqui no monte orando, né? É melhor a gente ficar aqui dizendo, Jesus, salva. E Deus está salvando, eu quero responder a tua oração, eu quero salvar, mas como é que eu vou salvar? Eu não vou me materializar para falar com Ele, eu preciso de um corpo, materializar-me num corpo para poder falar com Ele. Aí você vai dizer, Senhor, usa lá o pastor, usa, Senhor amado, envia os teus servos, é assim a nossa oração, né? Senhor, envia os teus servos, e Deus está dizendo, não, deixa eu te explicar, eu já me materializo em um corpo. Que corpo é esse? O seu corpo, através do Espírito Santo eu já habito em você, eu já olho por você, eu já falo na sua boca. Agora eu quero pegar a sua mão, com a graça e a sabedoria que eu vou dar, te levar até Ele, envolver Ele na minha glória, salvar Ele, para que o meu nome seja glorificado neste negócio. E nós ficamos orando, e nós estamos igual Pedro, Senhor, bom é estarmos aqui, bom é ficarmos aqui. Aqui é bom, né? Vai vir tiro de fuzil aqui? Vai nada. Vai passar alguém doidão aqui? Vai nada. Mais aqui que é no alto, né? Vai nada. Que Deus não tire eles. Sabe por quê? Porque se Deus tirar eles de lá, o diabo pode ceifar em outro lugar. Ou o diabo pode plantar em outro lugar que não há um salvo. Agora que você estabeleça o reino de Deus, dizendo, Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu vou orar para que neste local aqui, as ações do diabo sejam, Senhor, manietadas, e o teu reino seja estabelecido neste lugar. O que nós vamos fazer? Descermos com Jesus e anunciarmos o reino dele? Ou vamos fazer cabanas e ficarmos aqui no ar-condicionado? Vamos descer e dizer, olha, eu tive com Jesus, e Ele mandou dizer que há uma glória para dividir contigo. Ele mandou dizer que há uma unção para dividir sobre a tua vida. Ele mandou dizer que há uma unção para dividir com você. Eles querem ouvir, irmãos. Eu desci agora, e ao passar lá onde tem os meninos, tinha um, eu olhei e só vi a metralhadora balançando assim do lado de fora do carro. Pensei que ele tivesse dentro do carro falando com alguém, com outro traficante, com alguma coisa, não. Era um irmão que estava parado dentro do carro dizendo, olha, Jesus te ama, deixa eu te dar um abraço. Jesus te ama, vem cá. E o camarada está tão sedento que ele se debruçou dentro do carro, a metralhadora ficou para fora e ele foi lá e recebeu um abraço do irmão. E o outro do outro lado olhou e falou, boa tarde, senhores. Então isso quer dizer, olha, nós estamos aqui, nós não somos invisíveis não. Não faça de um pecador alguém invisível em que você não enxergue, mas faça do pecador o objeto do seu olhar, o objeto do seu amor, o objeto da direção da sua vida, porque foi para isso que o Senhor manifestou o reino dele na sua vida. Não inverta os papéis. Eu não posso expulsar um demônio de um filho que joga esse menino no fogo, joga na água, é uma perturbação para a família. Mas eu posso clamar fogo do céu para cair sobre os samaritanos que são meus parentes, né? Eles lá são nossos parentes, não são? São feitos do mesmo barro que você. São feitos pelas mesmas mãos que criou você. Tem direito à mesma salvação que você. Tem direito à mesma graça que você.
são tão pecadores quanto nós somos pecadores. O problema, a única diferença é que nós somos já justificados dos nossos pecados e estamos na graça do Senhor. E eles ainda não foram justificados, mas eles carecem tanto de Deus como nós precisamos do Senhor. E estabelecer o reino de Deus é justamente isso, ó, porque o reino já alcançou 50, mas a cada um que você alcança, este reino vai crescendo, ó, este reino vai expandindo, ó, este reino vai se propagando, este reino vai avançando, ó, e Jesus vai dominando, vai tomando o seu terreno, ó, vai ganhando terreno, o diabo vai perdendo terreno, ó, e almas vão sendo libertas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus quer fazer conosco. Essa é o estabelecimento de Deus na nossa vida. As almas estão sedentas do Senhor. Você não precisa pregar muito. Você já viu pesca? Em alguma imagem de televisão, já viu o lugar que há tanto cardume que os peixes ao pularem caem dentro do barco? Já viu essa cena? É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Hoje, por a igreja às vezes ficar retendo a glória, os pecadores estão procurando a igreja por si só, entrando, e às vezes eles têm que lutar para que alguém faça o apelo, porque às vezes nem apelo se faz mais, né? Guardamos tanto a glória que termina o culto, a gente diz assim: irmão, vai na paz, dá um abraço no teu irmão, seja vitória, tem uma semana de vitória, profetiza o carro novo para o teu irmão, profetiza que a chave está na mão dele, e aí o pecador entra e sai, e nós não fazemos o apelo. Hoje de manhã nós estávamos ministrando na escola bíblica dominical. O jovem veio, entrou correndo, literalmente correndo, e sentou. No que ele entrou e sentou, eu perguntei: você vem correndo de quem? Vai correndo para onde? Eu venho correndo para os braços de quem? Aí ele: pastor, estou procurando um lugar. Eu falei: achou o lugar é esse. Você quer Jesus? Ele: eu quero Jesus. Não fiz apelo, não preguei, não fiz nada. Ele foi lá, aceitou a Jesus, sentamos, conversamos depois, ele contou a história dele, e isso é o Senhor dizendo assim: tá vendo? Você não sai para dividir a glória que eu tenho colocado na tua vida, você não sai para manifestar o meu reino lá fora, eu tenho que empurrar aqui para dentro, eu tenho que jogar aqui para dentro, ó. Só que lá em cima essa pedrinha não é sua não, essa pedrinha vai ficar comigo mesmo, porque é Ele mesmo que está fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. 2014 começou. Quantos de nós fizemos a nossa lista, né? O ano da vitória. O ano da vitória. Não sei se alguém colocou reforma na casa, carro novo, mudar de emprego, passar no vestibular, faculdade de Direito. Tudo isso é bênção, irmão. Vai falar que não é. Prosperidade. Alma entrou em que item? Ganhar almas para o reino entrou em que parte? Você lembrou delas? Lembrou? Ih, pastor, não. Ganhar almas para o reino. Almas para o reino. Senhor, me faça um ganhador de almas esse ano. Jesus, me dá uma alma por mês esse ano. Já tentou entrar nesse propósito com Deus? Fazemos tanta campanha para o Senhor, né? O Senhor nos reveste. Deus já está cansado de nos revestir, irmão. Não tem mais lugar para revestir. Não tem mais lugar. O Senhor nos reveste, nos capacita, nos habilita. Deus já está dizendo: eu já fiz tudo isso, mas para que você quer tudo isso? Só para sentar no banco? Basta só pedir uma cadeira confortável. Deus não está preocupado com isso. Deus está querendo que nós sejamos ganhadores de almas. Ganhadores de almas. Senhor, esse ano, lá na escola eu vou ser adolescente chata, porque eu não vou parar de falar de Jesus. Senhor, este ano
Eu vou fazer o que eu não fiz outro ano. Eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Senhor, este ano eu vou entender a tua glória orando. Eu vou ser cheio do teu Espírito, Senhor. Este ano, Deus, o carro pode continuar o mesmo. Tem como para tudo que é lado, ó. Mas a unção que o Senhor vai derramar na minha vida vai ser diferente. Deus, este ano eu quero um sobrenatural sobre mim. Deus, esse ano eu quero ver o teu reino, a tua glória. Eu quero ver algo diferente acontecer sobre o meu ministério. Você tem orado assim porque Deus está pronto a derramar sobre a tua vida, se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Sabe que passam os dias, irmão. Passam os anos. E nós acumulamos coisas que não vão chegar lá em cima. E não nos preocupamos em acumularmos aquilo que nós vamos levar lá para cima. Porque o que conta é o que você vai levar. Título não vai levar. Posição ministerial nós não vamos levar. As almas resgatadas na mão do diabo. Foi esse o propósito de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É este o foco, é este o objetivo. A igreja que tem um objetivo em almas, irmãos, as demais coisas vêm naturalmente. Vem naturalmente. Mas quando a gente quer reter a glória, a gente começa a não entender as coisas de Deus. Quando a gente não está nessa ligação, nesse propósito, a gente começa a viver em peleja, em guerra, a gente começa a titubear naquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes as promessas vão ficando retidas e retidas e retidas e retidas, e nós começamos a não entender o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Assim como o Senhor manifestou a glória dele para Pedro, Tiago e João, Ele quer manifestar nesta noite na tua vida a glória dele. Pastor, eu não vou pular, eu não vou sentir um arrepio, não. Reino de Deus é isso aqui, ó. Entendimento. Reino de Deus não é emoção. Reino de Deus não é arrepio, né? Aí o culto hoje foi ruim, eu não senti nada. Então, irmão, nem frio você sentiu? Reino de Deus não é, sabe, algo exterior, sabe? Eu tenho mudado muito, sabe? Lembra, né? O pentecostal, a mensagem boa, aquela com o camarada sua que bate no púlpito, né? Receba! Aí o povo sai, não recebe nada, sai vazio. Foi a glória daquele momento. Eu tenho preocupado em pregar uma mensagem que você saia pensando, poxa, realmente, Deus falou que eu não ganhei nenhuma alma esse ano, e realmente eu não fiz. A gente às vezes se preocupa com coisas, se quer ver Deus de forma que Deus não vai se manifestar. E aí começamos a sermos ludibriados por nós mesmos, sabe? Sermos enganados por nós mesmos. E não começamos a perceber o quanto Deus ele quer se manifestar em coisas simples nas nossas vidas. Em coisas pequenas das nossas vidas. No dia a dia da nossa vida. Não viva Deus de emoção. Viva um Deus com a renovação do seu entendimento. Você não precisa ser um teólogo para pregar o Evangelho. Você não precisa ser catedrático nas Sagradas Escrituras para pregar o Evangelho. É bom conhecê-la. Mas se você tiver um testemunho de vida transformado pelo Senhor, você vai saber dizer para a pessoa assim, olha, Jesus me transformou. A pessoa vai dizer, me explica aí onde é que diz Mateus capítulo 19. Eu não sei, mas eu sei que Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua. Me explica aí teologicamente como é o céu. Eu não sei como é o céu, mas eu sei que Jesus mudou a minha vida e vai mudar a sua. Me explica aí o que é o Pentateuco. Eu não sei o que é o Pentateuco, mas eu sei que ele mudou a minha vida e quer mudar a sua. O texto vai falar mais alto. O que Deus fez em você vai resplandecer para o Senhor vai ser glorificado em sua vida. Este é o segredo do negócio. Este é o segredo. É vermos a glória e anunciarmos a glória. É vermos a glória e anunciarmos a glória.
Não nos conformemos com esse mundo. Não. Que o mundo passa, irmãos. E o diabo nos ilude, nos engana e tenta nos enganar todos os anos, né? Todos os anos ele tenta com a mesma coisa. Começou aí, né? Começou aí já o episódio aí que vai parar os crentes, né? Muitos param porque vão dizer, olha, eu torço por fulano, eu torço por ciclano. E um bando de endemoniado dentro de uma casa se prostituindo, fazendo um monte de heresia, afrontando a Deus. E gente dizendo, não, olha, parou, né? Vai começar aí, começou já hoje, né? O campeonato ontem, o campeonato carioca. E aí muitos vão parar e dizer, não, olha, né? Até morrer é ele mesmo, ó. E aí começamos a nos iludir com isso, ó. Enquanto isso, Satanás vai levando, tá ceifando, ó, e o reino de Deus está estagnado, ó, porque o reino de Deus não vai se manifestar senão pela manifestação da igreja, senão pela manifestação do corpo do Senhor, que sou eu e que é você, que somos habitações do Espírito Santo de Deus. Deus não quer, irmãos, que nós vivamos agora esse ano ou o resto da nossa vida olhando para as coisas circunstanciais, mas que tenhamos um objetivo, ó. Eu preciso proclamar o reino de Deus, eu preciso anunciar o reino de Deus, eu preciso enquadrar outras pessoas nesse reino, para que este Deus seja glorificado neste negócio. É isso que Deus quer para nós. Duas coisas que nós precisamos entender do reino. Este reino tem um rei, e este rei faz da forma que ele quer. Este reino tem um rei, e este rei trabalha da forma que ele quer. Trabalha da forma que ele quer. E Deus não dá explicação a homens. O que Deus faz é respeitar o livre-arbítrio. Se eu chegar aqui e quiser cultuar a Deus 10 minutos, Deus vai se manifestar para mim em 10 minutos. Se eu quiser colocar um padrão, uma forma, e adorar a Deus só dentro daquela forma, Deus só vai se manifestar naquela forma. Agora, se eu rasgar o coração para adorar a Deus da forma que Ele quer, Ele vai manifestar uma coisa tremenda e gloriosa. Aí você vai ver crianças envolvidas, você vai ver adolescentes envolvidos, você vê jovens envolvidos, você vê anciãos envolvidos, você vê todo o povo envolvido na glória do Senhor, porque Ele está sendo o rei do seu reino. O mal é que nós queremos o reino de Deus para que nós sejamos o rei desse reino. E aí nós temos que desbancar o rei que há dentro de nós, para que Deus possa ser o rei do negócio. Foi dito aqui que Isaías viu o reino, né? Viu um alto e sublime trono. Mas ele viu isso quando o rei morreu. Se o rei não morre, ele não vê o trono. E isso é que é o interessante. Deixar morrer dentro de nós. E às vezes a gente demora para entender isso, irmãos. Demoramos a entender isso. Porque nós levamos anos para construir um rei, né? Eu posso falar porque eu sou de lá, tá? Eu sou assembleiano. Assembleiano, pastor Cláudio, tal. Aí eu construo esse rei dentro de mim. Se não for assim, não funciona. Mas o reino de Deus, Ele é o rei. Ele é o rei. E Ele vai querer que seja da forma dEle. Ele não vai querer da nossa forma. Ele vai querer que seja do jeito dEle, da glória, da forma que Ele quer fazer. E eu sei que é difícil. Eu sei porque eu comecei a desconstruir isso dentro de mim. Porque senão nós nos construímos de uma forma e achamos que Deus é aquilo que nós achamos, e Deus é muito mais. Neste reino tem um rei. E outra coisa, neste reino cabe muito mais pessoas do que você imagina. Cabe outras pessoas. E outra coisa, este rei, ele quer usar a todos. Não vai usar um nem dois. Ele vai usar a todos. Há espaço para todo mundo trabalhar nesse reino. Há espaço para todo mundo trabalhar nesse reino.
há espaço para todo mundo. Eu disse todo mundo, criança, jovem, adolescente, quem sabe, quem não sabe, quem já faz, quem ainda não faz, quem vai começar a fazer. Há espaço para todo mundo ser usado, porque esse reino ele não tem acepção de pessoas, ele não tem escolha deste ou daquele, ele não fica olhando dizendo assim, eu ainda tenho que aprender para poder ser usado. Não, você vai aprender sendo usado. Esse reino ninguém entende ele por completo. Na medida que avançamos, ele vai revelando. Na medida que avançamos, ele vai abrindo. Na medida que avançamos, ele vai nos ensinando algo novo para a glória do nome dele. Se disponha para o Senhor. Se disponha para Deus. Comece esse ano de forma diferente. Para mim o ano ainda está começando, né? Nós estamos nos ajustando e dizendo, Senhor, eu quero um reino assim. Eu quero viver o teu reino desta forma. Então não meça a mão. Detecte, o Espírito está ali? É ali que eu estou. Se o Espírito Santo está, nós também devemos estar. Esta é a forma do reino de Deus trabalhar. Deus, quando foi abrir a porta para os gentios, Pedro teve uma visão dos animais no lençol e uma voz que dizia assim, olha, mata e come. Pedro disse assim, Senhor, como é que eu vou matar e comer aquilo que é impuro? Deus disse, não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. Era uma visão ali mostrando que a porta do evangelho estava aberta para os gentios também, não era só para os judeus não. Mas nós ainda estamos achando que Deus é só Deus para os crentes. Que Deus só é Deus para a gente. E Deus está dizendo, olha, eu sou Deus também para o macumbeiro. Eu sou Deus também para o espírita. Eu sou Deus também para o viciado. Eu sou Deus também para a prostituta. Eu sou Deus também para o mendigo. Eu sou Deus também do cracudo. Agora basta que alguém apresentes a ele a forma que eu quero manifestar na vida deles. E quem vai apresentar somos nós que somos a igreja do Senhor. Deus não é Deus nosso. Nós somos de Deus. Mas Deus não é Deus nosso. Nós somos dele, mas ele não é nosso como propriedade particular. Nós é quem somos dele. Então, queridos, que o Espírito de Deus nesta noite, eu quero orar com você. Eu não sei o que você precisa desconstruir dentro de você, para que o Espírito de Deus implante o reino do Senhor. Eu não vou chamar ninguém à frente, a não ser que haja alguém que queira aceitar a Jesus Cristo. Alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor. Mas eu quero orar por você, para que você diga para o Senhor, Senhor, o meu reino está construído desta forma. Eu vi o reino e construí uma cabana. Eu vi o reino e eu não quero sair desse reino. Eu vi o reino e eu construí uma cabana para ficarmos aqui. E você vai nesta noite desfazer a tua cabana. E você vai descer com o Senhor. E lá embaixo tem vidas endemoniadas aguardando você manifestar o reino dele. Embaixo que eu falo é amanhã, lá no teu trabalho. São quando as pessoas vêm contar os problemas para você. É quando alguém se aproxima e quer comungar com você de alguma coisa, porque que espera em você ter essa palavra. Desfaça essa cabana nesta noite. Diga, Senhor, eu não vou construir cabanas. Porque o que eu vi aqui, o que eu ouvi, não é para mim ficar comigo. É para mim dividir. O que eu vi, Senhor, não é para mim compartilhar. Diga para o Senhor, Senhor, eu pensava te adorar de uma forma, eu pensava te ver de um jeito. Mas eu quero te ver de outro jeito, de outra maneira. Eu quero manifestar de outra forma em minha vida. Em nome de Jesus, amado e eterno Deus. Pai, eu te oro nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, buscando, Senhor, em Ti, ó Deus, a graça, juntamente com os meus irmãos, para podermos manifestar, Senhor, a Tua glória da forma que ela é, Senhor. Da forma, Senhor, ó Deus, que o Senhor quer manifestar o Teu reino. Ó Deus, construir cabanas, Senhor, e ficar, Senhor, parado, retido, Senhor, quando tantas outras vidas precisam, Senhor, de ouvir o que o Senhor tem feito. Ó Deus,
testemunho maior do que aquele que nós temos em nossa própria vida, em nossa própria alma, Senhor. E nós temos necessidades aqui embaixo, mas necessidades, ó Deus, aí de cima, que é de sermos ganhadores de almas para o Teu reino, que é de sermos resgatadores de almas, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, vamos falar como convém nos ensina. Nós não sabemos, Senhor amado, ó Deus, orar como convém nos ensina. Mas o que eu te oro nessa noite, ó Deus, é que nós venhamos desconstruir, acabar, quebrar essa cabana, Senhor, da religiosidade que construímos dentro de nós. E durante anos e tempos achamos que o Senhor só se manifestava, Senhor, desta maneira, desta forma. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda a quebrar, Senhor, essa barraca, Senhor, essa tenda que levantamos para ficar contemplando a Tua glória, enquanto, Senhor, deveríamos contemplar, sermos cheios delas e sairmos anunciando que das almas, que é uma glória vida, que é uma glória que pode, Senhor, salvar o pecador, meu Senhor, e colocá-lo de pé na Tua presença. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vivermos o Teu reino, mas sob as diretrizes, Senhor, do Senhor, que é o Rei desse reino. Senhor, não nos deixa nos prendermos a nada, eu digo nada, Senhor, a nenhuma conjectura humana, a nenhum estabelecimento humano, Senhor, ó Deus, que não provenha de Ti e que não encare um reino conforme o Senhor quer. Deus, me ajuda nesta noite a desconstruir dentro de mim, Senhor, tendas que levantei para ficar apenas contemplando a Tua glória. Tendas, Senhor, que levantei porque achava bom o lugar, a posição. Tendas que levantei porque achava bom, Senhor, a posição em que eu estava, o local que eu estava, Senhor. Porque o que eu quero, Senhor, é viver o Teu. O que queremos, Senhor, como igreja, é viver o Teu. É viver, Senhor, o Teu reino. É vivermos a Tua glória, a majestade do Teu Espírito em nossa vida. Habilita nossas mãos, Senhor. Habilita os nossos lábios, Senhor. Habilita o nosso entendimento, ó Deus, para falarmos o Teu amor com sabedoria e unção e ganharmos almas para o Teu reino. Senhor, a Tua palavra não diz que sábio é aquele que sabe todos os livros. A Tua palavra não diz que sábio é aquele que prega com eloquência. A Tua palavra não diz que sábio é aquele que canta bem, não. A Tua palavra diz que sábio é aquele que ganha almas para o Teu reino. É aquele, Senhor, que resgata o pecador das mãos de Satanás. É aquele, Senhor, que resgata, Senhor, o pecador da mão do adversário. E é isso, Senhor, que eu te peço para a minha vida neste ano. Peço para a vida da Tua igreja, Senhor, sermos resgatadores de almas. Sermos, Senhor, resgatadores de almas, ó Deus. Deus, corrige a nossa visão, Senhor. Senhor, Pedro teve uma visão tão errada que ele queria que o Senhor habitasse. Mais uma vez, entenda, Senhor. E nós às vezes temos uma visão errada, Deus, porque vemos o ser humano como cracudo, vemos como traficante, como a prostituta, quando deveríamos ver, Senhor, como almas sedentas pelo Senhor, como vidas sedentas por Ti, Senhor. Corrija a nossa visão nesta noite, Deus. Que ao olharmos, Senhor, para cada vida, vejamos uma alma clamando: eu quero Jesus. Vejamos uma alma dizendo para nós: eu preciso de Jesus. Senhor, faça-nos ganhadores de almas para o Teu reino, Pai. Faça-nos ganhadores de almas para o Teu reino, Deus. Faça-nos ganhadores de almas para o Teu reino. Senhor, se cada um de nós que aqui estamos, Senhor, se cada um de nós que aqui estamos, Senhor, nos esforçarmos e conseguirmos trazer mais uma vida no próximo culto, esse lugar ficará pequeno, Deus. E eu sei que para Ti não é nada, Senhor. Para Ti não é nada, Senhor, aumentar, alargar, Senhor, a tenda. Para Ti não é nada inclinar o coração do Rei, Senhor.
Para ti não é nada, Senhor, estender, mas o Senhor quer estender com os nossos propósitos estabelecidos para o teu reino, Deus. E eu te oro, Senhor, para que essa igreja seja um celeiro, Senhor, de ganhadores de almas. Para que cada um dos teus filhos, Senhor, sejam adoradores também, Senhor, no ganhar de almas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faça-nos ganhadores de almas para o teu reino. Deus, que as tendas sejam quebradas nessa noite. Que elas sejam destruídas, Senhor. Para não nos acomodarmos, Senhor, ao lugar. Porque longa é a caminhada com o Senhor. Assim nós te oramos certos da vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Senhor.